Projeto Nosgor Sonora apresenta Contos Nosgorianos, A Montanha Proibida, de M. Selendorn. Capítulo 18 Os Caminhos Proibidos. A história por trás da descoberta da magia. O semblante carrancudo e rígido de Galdor era apavorante, como o prenúncio de uma forte tempestade. Galad e Darael foram totalmente surpreendidos com a chegada furtiva do velho mago. Sua vinda, sorrateira e silenciosa, era como a aproximação de uma sombra. "Você precisa ser mais paciente, Galad", disse Galdor, sisudo. "Isto faz parte de seu treinamento. Acalme-se, espere", sugeriu o grande mago, antes de cumprimentar Darael. Darael curvou-se em cumprimento a seu mestre. Há muito não o via também. "Saudações, mestre Galdor", disse Darael, pouco à vontade. "É uma grande satisfação revê-lo após tanto tempo." "Saudações, Darael", respondeu o velho mago. "Então, que notícias você nos traz do leste, meu caro?" Darael havia se tornado mago há muito tempo. O experiente homem, de cabelos negros desgrenhados e barba rala, fazia parte da Ordem Rubra, ou Ordem dos Magos Vermelhos, uma sociedade de magos especializados em magia de fogo. Este era o motivo de suas vestes escarlates. Os magos treinados nas academias mágicas, tanto em Nosgard quanto em Goregard, eram separados em diferentes grupos. Havia a Ordem Anil, ou Ordem dos Magos Celestes, sociedade de magos detentores de poderes sobre a água, e a Ordem Alva, ou Ordem dos Magos Brancos, liga de magos com magias de luz e de cura. Galdor escolheu um indivíduo de cada grupo, considerados por ele os melhores de cada ordem, para serem seus olhos e ouvidos por toda a terra de Nosgor. Darael, Mago Vermelho, foi encarregado de permanecer em Selfíria, no leste. Edalit, Maga Celeste, foi designada a observar Darlos, enquanto Arunê, Maga Branca, foi incumbida de patrulhar Bravamargem e arredores. "Não tive mais nenhuma indicação do uso de magia proibida, mestre", reportou Darael, diligente. "Em contraponto, tenho uma notícia bastante desagradável sobre os responsáveis pela disseminação do caminho obscuro." "Espere, Darael", disse Galdor, cauteloso. "Vamos tratar este assunto em um local mais apropriado." O velho mago apresentou a fisionomia bastante apreensiva. O velho senhor, de barbas e cabelos longos e brancos, seguiu para dentro da academia, acompanhado de perto pelo mago de túnica rubra. Os dois estavam com a feição perturbada, pois estavam prestes a conversar sobre fatos bastante inquietantes. Galad, sem compreender a atitude do mestre e do amigo, permaneceu imóvel e inexpressivo, com a face pensativa. "Venha, Galad", clamou Galdor com severidade. "Este assunto lhe diz respeito. Você não desejava saber sobre os caminhos proibidos da magia? Pois venha. Este é o momento mais adequado para você conhecer este tema." Galad correu até Darael e seu mestre. O filho de Elgar, embora bastante sábio, estava confuso sobre a situação presenciada. Qual era o significado das palavras de Darael sobre o uso de magia proibida no leste? E quão desagradável era a tal notícia, capaz de abalar o grande Galdor?
Mestre e discípulos encaminharam-se para a sala de Galdor, no segundo piso da academia, além da biblioteca arcana. A sala possuía uma grande mesa de madeira rústica no centro, algumas cadeiras do mesmo material, uma larga e alta estante com inúmeros livros e pergaminhos, além de uma variedade de instrumentos mágicos colocados sobre uma pequena mesa em um dos cantos. Havia, também, alguns pergaminhos nas paredes com rascunhos e rabiscos diversos sobre magias, encantamentos e afins. Alguns eram cabíveis de compreensão, enquanto outros, a maioria, eram verdadeiros mistérios para os visitantes da sala do Grande Mago. Galdor acomodou-se na cadeira além da grande mesa e, em um gesto com as mãos, solicitou que Galad e Darael se sentassem. Em seguida, o mago recostou seu grande e inseparável cajado contra a parede próxima. "Conte-me, Darael", iniciou Galdor, parecendo mais tranquilo. "Qual é a preocupante notícia advinda do leste?" "Bem, mestre", disse Darael, apreensivo, pouco à vontade. "Eu descobri o nome do principal difusor de magia proibida entre alguns aprendizes em Nosgor." "Prossiga", pediu o mestre, ansioso. "Betel, mestre", revelou o mago da Ordem Rubra. "O nome do indivíduo é Betel." O velho mago pareceu não acreditar nas palavras de seu discípulo. "Pelos céus!" bradou o mago, atordoado, antes de bater um dos punhos cerrados sobre sua mesa. Galdor esfregou suas duas mãos no rosto, recusando a verdade, e suspirou profundamente, algumas vezes. O fundador da Academia Mágica desejava não ter escutado tal nome. Era uma grande lástima para ele. Era como se o presente tentasse puni-lo por algum erro cometido no passado. "É lamentável, caro mestre", disse Darael, em uma tentativa de acalmar o grande mago. "Um infortúnio anunciado", lamentou Galdor, abatido. "Se eu pudesse voltar, estabeleceria limites a Dovanor e o impediria de desviar-se do caminho correto. Sou o principal responsável por isto." Galad sentiu-se perdido em meio à conversa de seu amigo e mestre. Quem eram as pessoas mencionadas? E qual era a razão de tantos lamentos provindos do grande mago? O aprendiz, de semblante duvidoso e preocupado, fitou seu mestre com pesar. Ele não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, mas resolveu solidarizar-se com a lamentação de Galdor. "Você não tem noção dos fatos, não é, Galad?" perguntou o velho mago, com a face denotando desânimo. "Creio que seja um bom momento para lhe deixar a par da situação. Voltemos ao básico, Galad. A história da descoberta da magia." Galdor levantou-se e dirigiu-se até a pequena mesa no canto da sala. O sábio e poderoso mago apanhou um dos cajados recostados sobre a mesa e então começou o seu relato. "Inúmeras forças latentes estão dentre os mortais desde que sobrevivemos à grande tempestade. Mas duas delas se sobressaem. Uma é a morte, a grande e maior certeza da vida dos 5 povos. A outra, a magia, impulso extraordinário capaz de incríveis feitos. Houve uma época, logo depois da tempestade vespertina,
em que os mortais julgaram-se impotentes e pequenos perante a grandiosidade dos deuses. Os humanos, formados substancialmente por caçadores, inúmeras vezes, em suas atividades, sofriam ataques de animais selvagens. Muitos acabaram perdendo a vida, adoecidos e enfraquecidos com ferimentos e dor. Assim, a fim de evitar mais perdas e amenizar a dor dos enfermos, sábios humanos reuniram-se na tentativa de criar uma cura para as enfermidades decorrentes. Primeiramente, Elfendur, um herborista, utilizou-se de plantas para encontrar propriedades curativas sobre alguns casos. Contudo, os resultados obtidos não foram os melhores. Assim, Dovanor e eu passamos a realizar rituais místicos com energia espiritual. Como sabido desde aquela época, por meio de revelações do Nosgorion, os mortais são compostos de 5 essências: mente, coração, corpo, alma e mana. A mente denota a razão, o coração designa emoção, o corpo evidencia a mortalidade, a alma indica um resquício de imortalidade e o mana, a aura da alma, dá movimento a toda forma de vida. Os rituais místicos obtiveram êxito e algumas pessoas adoecidas foram curadas. Desse modo, Dovanor e eu desenvolvemos nossas habilidades e tomamos conhecimento da magia, a arte sábia capaz de influenciar no curso dos acontecimentos, o fragmento do poder dos criadores. Pouco a pouco, ao longo dos anos, nossos poderes e conhecimentos mágicos aumentaram. Nós nos tornamos conhecidos como os primeiros magos de Nosgor. Àquela altura, eu estava satisfeito com os poderes adquiridos. Eu podia conjurar água e fogo, podia mover objetos com o pensamento, podia curar ferimentos com a magia. Contudo, para Dovanor, suas habilidades ainda não eram suficientes. Ele foi consumido pelo desejo de mais poder. Dovanor viajou pelos vários cantos de Nosgor em busca de formas para lhe tornar mais poderoso. Houve uma vez em que ele esteve no sul de Goregard. Quando eu soube da viagem de meu amigo, Dovanor já havia retornado com algumas ideias novas. No mesmo período, Dovanor casou-se com sua amada Elara. A incansável busca por poder levou Dovanor à criação de faculdades sombrias da magia. Ele proclamou-se um feiticeiro. Então, quando realizaria um novo e mais poderoso encantamento de cura coletiva, Dovanor acabou desencadeando uma grande praga dentre os humanos. Aquilo foi chamado de a peste mágica. As pessoas mais debilitadas não resistiram e pereceram. Enquanto isso, as saudáveis adoeceram severamente. O feitiço voltou-se contra o feiticeiro. Elara, esposa de Dovanor, estava esperando um bebê e infelizmente foi acometida da calamidade disseminada entre nosso povo. Dovanor fez o possível para torná-la saudável, mas ela acabou não resistindo ao parto de seu filho. Dovanor ficou desolado. Ele alternou seu foco. Desistiu de buscar por mais poder. Decidiu abandonar a magia por um tempo. Ele tinha de criar seu filho. Betel, filho de Dovanor, cresceu e tornou-se um inteligente rapaz. Embora seu pai fosse constantemente presente, Betel sentia muita falta de sua mãe. Cansado de desculpar-se com o filho pela ausência de Elara,
Dovanor resolveu retornar à magia. No entanto, desta vez, as ambições do feiticeiro tinham outro foco e almejavam mais distante. Durante dias e noites, o feiticeiro estudou inúmeras questões sobre vida e morte. Ele estava decidido em vencer a morte. Então, após reflexões acerca das 5 essências mortais, Dovanor criou a necromancia, a magia capaz de trazer criaturas mortas de volta à vida. De feiticeiro, Dovanor tornou-se um necromante. No princípio, o necromante ressuscitou alguns animais selvagens. Contudo, a magia não era perfeita. Algumas criaturas renascidas eram deformadas. Outras voltavam à vida enfraquecidas e não sobreviviam por muito tempo. Visivelmente, a magia negra não era perfeita. Atordoado, Dovanor recorreu a mim. Neste mesmo período, eu ergui a Academia Mágica. Com toda aquela sombra nas palavras de Dovanor, eu fiquei chocado. Eu jamais ousei em imaginar algo parecido com aquilo. Era lamentável. Os mortais sabiam, por meio de Zaros, o guardião do Nosgorion, o pensamento dos criadores no que dizia respeito à morte. Era necessário compreender o ciclo natural, sem nunca interromper a vida de seus semelhantes, ou tentar restituir a existência dos que se foram. Resolvi recorrer a Elgar para informar-lhe as atrocidades cometidas por Dovanor. Elgar, temente e obediente aos criadores, considerou as ações do necromante como graves transgressões às leis dos 5. Assim, Dovanor foi julgado perante a população de Brava Margem e condenado à prisão perpétua. Com o intuito de limpar as ações de Dovanor, Elgar ordenou que todas as referências escritas ao necromante fossem apagadas. Deste modo, os créditos sobre a descoberta da magia e os mais diversificados textos escritos pelos dois recaem unicamente sobre mim. O necromante, como ficou conhecido Dovanor, foi encaminhado para a Fortaleza da Punição, ao norte, onde vive atualmente, sem instrumentos mágicos, sem realizar nenhum tipo de magia, sem nunca ter me perdoado. Houve um instante de silêncio e reflexão. Está bastante claro agora, Galad? Indagou o velho mago, com a face abatida após o relato de toda a história. Este cajado é de Dovanor, disse Galdor, mostrando o instrumento mágico a seu discípulo. Galad estava perplexo. Nem mesmo se pudesse inventar uma história fantástica, ele jamais poderia imaginar algo tão incrível e, ao mesmo tempo, doloroso. O filho de Elgar percebia na feição de Galdor o quanto ele lamentava por tudo aquilo. Logo, Galad conseguiu associar os fatos e então tudo se tornou mais nítido. Era o nome de Dovanor ao lado do seu neste livro, mestre. Revelou Galad, sacando o livro de dentro de uma bolsa de couro que carregava consigo. São muitas informações, mas tudo faz mais sentido agora. Os caminhos proibidos da magia, a sua preocupação concernente a Betel, filho de Dovanor. Galdor recolocou o cajado de Dovanor em seu local de origem. Em seguida, voltou a se sentar, com a feição bastante séria e carregada. Minha preocupação sempre esteve no norte, na Fortaleza da Punição, caso Dovanor tentasse fugir e procurasse vingança contra mim e contra seu pai, revelou Galdor, consternado. A partir de agora,
com a notícia trazida por Darael, creio que minha preocupação terá de se focar sobre encontrar o paradeiro de Betel. O mago ficou imóvel, fitando o horizonte, através da janela de sua sala. E se o senhor colocar todos os membros das 3 ordens em alerta, mestre? Sugeriu Darael, solidário da grande inquietação de Galdor. Franzindo a testa, o velho mago de cabelos longos e brancos olhou para o teto, pensativo sobre a sugestão de Darael. Visivelmente, Galdor estava transtornado com a notícia do herdeiro de Dovanor ser o disseminador da necromancia. Creio que isto seja necessário, Darael. Vá até o centro do vilarejo e procure por Aruné. Solicite-a que avise Edalit em Darlos. Devemos manter todos os magos em alerta. Precisamos encontrar Betel. Relembre a força de teu nome. Ordenou o grande mago, bastante temeroso do futuro. Prontamente, Darael despediu-se e partiu rumo ao centro de Bravamargem. Galad permaneceu diante do mestre, ainda pasmo com toda a situação. Outro fato que o atormentava era o comportamento de Galdor. O sábio filho de Elgar jamais presenciou seu mestre tão inquieto e preocupado. Desculpe lhe importunar, mestre, iniciou Galad, sem jeito. Isso não tem nada a ver com o assunto. Questione, Galad. Sua intenção de mudar o assunto é bastante válida. Estou precisando me distrair, embora a situação não permita uma total distração. Diga-me, qual é sua dúvida? Indagou o mestre, esboçando um breve sorriso. Galad ficou mais à vontade após as últimas palavras de Galdor. Assim, remontando a uma questão do passado, o iniciado de magia perguntou: as monstruosas criaturas que surgiram perante meus irmãos e eu no caminho até Darlos poderiam ser frutos da magia proibida? Galdor sorriu em resposta e depois, de forma lenta e suave, balançou a cabeça em gesto afirmativo. Bem lembrado, disse Galdor, mais animado. Desde aquele dia me pergunto o que aconteceu naquele lugar. Pelo relato de vocês, possivelmente aquelas bestas nasceram por meio de necromancia. E o senhor se questionou quem poderia ter conjurado as tais criaturas? Indagou Galad, curioso. Creio que nenhum dos meus irmãos seria capaz, pois todos são caçadores. Egnaron é um incrível manipulador de lanças. Os gêmeos Artongel e Artongil são excepcionais no uso de arco e flechas. Ankar, após abandonar a caça, foi para o outro lado do oceano tornar-se um mercador. O senhor acredita que poderia ter alguém dentre a névoa daquela noite com o objetivo de nos afugentar? Perguntou o aprendiz, receoso. Tudo é possível, meu caro, revelou Galdor, sereno. Analisando friamente, é notável a vantagem de Ankar com toda aquela situação. O responsável pelas criaturas poderia estar aliado a seu irmão mais velho. Porém, sabemos que nada disso é comprovado. Não podemos afirmar nada sem provas. Relatou o mago, incerto. O senhor pode estar certo, exclamou Galad, pensativo. O cavalo de Ankar foi o único a não ser acuado pelos lobos. Ele pode estar diretamente envolvido. Além disso, a inscrição no escudo de Ankar muito me intriga. Tens a astúcia instigante e és mortal como a serpente. Se o escudo estiver certo, meu irmão mais velho pode ter agido como uma serpente e tramado uma emboscada com algum necromante. Eu desejaria não pensar nessa hipótese, mas, como o senhor mesmo disse, tudo é possível.
Galdor observou Galad fixamente. As palavras de seu aprendiz tinham um nexo. Era possível, porém inconcebível. Poderia o primogênito de Elgar ser o responsável pelo ataque aos irmãos? Mais uma vez, Galdor temeu pelo futuro. Temeu pela oscilação de emoções e ideias presentes nas pessoas. Temeu pela recordação que tivera sobre um texto do Nosgórion, o qual indicava que o primeiro poderia perder a razão. Estaria realmente Ankar voltando-se contra seu pai e seu povo? O que, afinal, o primogênito de Elgar desejava? Há mais mistérios do que certezas no mundo, caro Galad, disse o grande mago, convicto. Faça questão de manter em mente a inscrição de seu escudo. Permita que sua determinação e inteligência te guiem. Agora vá. Volte a seus estudos. Ainda há muita teoria pela frente. O mago apanhou o antigo livro sobre as artes sábias, o qual Galad havia trazido. Apontando a extremidade de seu cajado para o livro preso em sua mão oposta, Galdor sussurrou algumas palavras. A ponta do cajado de madeira brilhou, e então uma pequena chama de fogo foi soprada no livro. Este livro não nos é mais útil, disse o mago, lançando o pequeno volume em chamas sobre sua mesa. O livro foi consumido rapidamente por uma chama de fogo branca. Nenhuma fumaça emergiu da queima do papel. Em instantes, o pequeno livro tornou-se apenas uma memória, cinzenta, queimada, apagada. Galad, surpreso, levantou-se da cadeira e dirigiu-se para a porta da sala de seu mestre. Ele desejava prosseguir com seus estudos mágicos. Contudo, para maior espanto do aprendiz, de um dos pergaminhos presos na parede, um leve ruído ressonou, como se estivesse queimando. Os símbolos retorcidos, desenhados no pergaminho, brilhavam. Inicialmente era um brilho fraco e opaco. Depois, uma forte luz, tão intensa como os raios do sol, ocupou a superfície do pergaminho e preencheu toda a sala. O que está acontecendo, mestre? Bradou Galad, assustado. Afaste-se, Galad, solicitou o mago, gentilmente. A luz enfraqueceu gradualmente. Os ruídos, advindos do pedaço de papel, cessaram. Do centro do pergaminho mágico, uma fina e brilhante fumaça cinzenta foi emitida. No início, era apenas um fio delgado. Depois, se transformou em uma pequena nuvem acinzentada. Esta fumaça não deveria ter saído daquele livro? Indagou Galad, surpreso com a cena mágica. Nada disso, Galad, respondeu Galdor, sereno. Este é um pergaminho mensageiro. O velho mago observou a pequena nuvem de fumaça tomar forma. O que isso significa, mestre? Questionou o aprendiz, confuso. Como você pensa que os magos distantes uns dos outros se comunicam? Perguntou Galdor, com um sorriso na face. Este pergaminho mágico permite que por ele sejam enviadas mensagens mágicas, criadas com fumaça. Existem 6 deles atualmente. Este e mais 5 espalhados com alguns magos de Nosgor. Enquanto explicava, Galdor começou a avaliar as letras mágicas formadas na nuvem de fumaça. Galad pairou boquiaberto diante da cena contemplada. Ele jamais poderia imaginar que existissem tais pergaminhos mágicos. Ele jamais leu nada sobre a existência de tais objetos.
Eu nunca li nada sobre isso, mestre, comentou o filho de Elgar, ainda surpreso com a cena. Mas é claro que não leu. Não está escrito em lugar algum? Exclamou Galdor, sereno. Esses pergaminhos são concernentes apenas a magos, Galad. Seria desinteressante se toda a população soubesse. Imagine só, os magos seriam mensageiros das cidades. Esta ideia pouco me agrada. Galdor apanhou um pedaço de pergaminho e, com uma pena, transcreveu toda a mensagem recebida através do pergaminho mensageiro. À medida que registrava a notícia, o grande mago foi alterando seu semblante. O que diz a mensagem? Perguntou Galad, curioso e ainda admirado com o invento mágico presenciado. A preocupação se apossou de Galdor. Sua feição, mais uma vez, denotava bastante apreensão. É uma mensagem de Arnus, iniciou o velho e sábio mago. Os centauros quebraram a aliança de amizade. Acarã atacou o acampamento na floresta. A comitiva de Elgar seguiu para as planícies ao leste de Darlos. Ninguém foi ferido. Ao menos o orgulho de meu pai deve ter sido ferido. Galad ficou apreensivo, fitando os olhos preocupados de seu mestre. Pelo rumo que os fatos estão tomando, teremos de estar preparados para maiores surpresas, caro Galad. O mago soprou a fumaça mágica da mensagem e a fez desaparecer. Galad despediu-se de seu mestre, saiu da sala e retornou à biblioteca. Ele ainda teria muito a estudar. Fim do capítulo 18.